Pode se sentar em nome de Jesus. Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso, Deus é santo. E é tão bom, irmãos, quando a gente vem para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vem para a casa do Senhor, quando a gente vai ministrar, e aí você vai prestando atenção no culto, e aí você fala assim, não precisa nem falar muita coisa, porque se a igreja está ligada, amém, Deus já falou bastante. Glória a Deus, glória a Deus. Acerca de nós estarmos firmes no Senhor, acerca de nós não nos deixarmos nos embaraçarmos pelas dificuldades, pelos nossos problemas. Como o irmão Tiago falou, todo mundo aqui tem um problema, todo mundo aqui tem uma dificuldade, seja ela maior ou menor, seja ela, talvez você olha para a dificuldade do seu irmão e fala, não, a minha é maior que a dele, mas só quem passa pela dificuldade sabe o quanto que ela pesa, né, para si mesmo. Então não tem como eu medir a dificuldade do irmão na minha ótica, porque para mim aquilo ali poderia ser fácil, mas para ele talvez não seja e vice-versa. Mas o que nós não podemos negar e o que nós não podemos esquecer nessa noite, irmãos, é que o Senhor está conosco, amém? Em todas e qualquer dificuldade, seja ela de que área da sua vida seja, o Senhor está conosco. Amém. E uma grande verdade que a gente ouve nessa igreja, nós só ouvimos verdades, amém? Mas se eu fosse enumerar, uma das primeiras verdades que nós ouvimos aqui, é que a nossa vitória não está no começo nem no meio, e sim no final. Amém. Que é o que a pastora Roseli sempre fala, e eu acredito que ela sempre vai falar isso para a gente aqui, quando o Senhor não voltar, enquanto o Senhor dê fôlego de vida a ela, porque essa é uma grande verdade, irmãos. E o nosso problema é esse, que nós queremos ganhar todo dia, nós queremos vencer todo dia, nós queremos que a nossa vitória seja todos os dias, mas o que realmente o Senhor nos prometeu é no final, que é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a grande promessa, esse é o nosso grande alvo, essa tem que ser a nossa grande motivação, amém? Como foi falado aqui pelo irmão Tiago, Pedro ele viu ali, ele testou, ele foi, ele caminhou, mas quando ele viu a dificuldade, quando ele viu as ondas, quando ele viu a tempestade, ele esqueceu que era Jesus que estava ali. Eu creio que ele até sabia, irmãos, que era Jesus. Eu creio que ele tinha assim, no coração dele que aquele era Jesus, porque senão talvez ele não tinha se arriscado tanto. Porque poderia ser, sei lá, realmente um fantasma, poderia ser o diabo tentando passar pelo Senhor, e podia ter enganado ele, não vem que sou eu. Mas ele tinha talvez convicção, ele só queria experimentar daquilo que estava acontecendo naquela hora. Mas mesmo com tanta certeza, a palavra diz, e foi lida aqui pelo nosso diácono, que ele temeu, e o Senhor falou, olha, sua fé ainda está pouca, sua fé ainda precisa ser aumentada. E isso acontece conosco, isso acontece na caminhada, irmãos. E é por isso que hoje, como já foi falado aqui, muitas pessoas estão ficando, amém, pelo caminho. Muitas pessoas estão desanimando, desistindo, porque estão olhando para a tua volta e não estão vendo seus problemas resolvidos quando e como elas gostariam. Não estão vendo, talvez, a resposta de Deus que elas gostariam de ver, de ouvir. Mas o Senhor não nos deve nada, amém? Amém. Nós precisamos continuar caminhando. Aleluia. Nós precisamos continuar acreditando. Glória a Deus. E se não for aqui, vai ser no porvir. Amém. E muitos de nós temos nos embaraçado, temos nos chateado, entristecido, até mesmo, irmãos, pela luta de outros. Porque muitos não estão aqui ou estão com dificuldade para caminhar, porque o marido não quis caminhar, porque a esposa não quis, porque o filho não quis. Isso é muito triste, isso abala sim as nossas vidas. Eu tenho um pai que ainda não é cristão e eu quero muito que o Senhor o alcance, mas enquanto ele não decidir por isso, irmãos, eu preciso caminhar. Verdade. Eu preciso confiar em Deus e continuar caminhando, até que o Espírito Santo o convença de que isso é melhor para a vida dele, assim como fez comigo. Então, muitas vezes nós temos deixado de cuidar da nossa vida espiritual, porque nós temos uma luta com alguém que não está caminhando com Cristo, e a gente está errando nisso, porque aí você também não caminha.
Porque aí, se tiver que dois ser condenados, um ser condenado, vai ser dois no final, porque nós temos que chegar até o final. A gente não vai ser alcançado se a gente parar agora. A gente não vai alcançar essa salvação pela graça, pelo favor imerecido se a gente parar agora. O Senhor, se Ele voltar, um exemplo, tá, irmão? Daqui 2 anos e você parar agora, Ele vai falar, não, mas você caminhou 20 anos, eu vou salvar você. Não vai, irmãos. A gente tem que caminhar até o final. A gente tem que caminhar até o último suspiro, ou até a volta de Cristo. Amém. Se Ele voltar antes de nos recolher. Mas nós precisamos ir até o final. E é isso que já foi falado aqui hoje, e é o que eu quero falar com você. Porque diante das dificuldades, dos nossos problemas, nós nos esquecemos das promessas, nós nos esquecemos de onde que o Senhor nos tirou, nós esquecemos de grandes coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas, talvez maiores do que aquilo que você está vivendo agora. E por algum motivo, dessa vez, você está triste, você está desanimado. Nós precisamos caminhar, irmãos. Nós precisamos trazer à memória aquilo que Jesus já fez nas nossas vidas, e principalmente aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Mas se a gente for ver, sempre foi assim. O povo de Deus sempre teve essa característica de, diante das dificuldades, diante das lutas, em algum momento a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar Deus. Mas Deus quer, amém, renovar essa confiança essa noite. Deus quer renovar a tua fé, a tua esperança. Deus quer que você continue perseverando, irmãos. Porque, irmãos, o maior interessado em nós chegarmos até o final é o Senhor. O Senhor planejou tudo para que isso aconteça. O Senhor preparou tudo para que isso aconteça. Então Ele é o maior interessado com que eu e você tenha força para caminhar até o final, até o dia que seja necessário nós caminharmos. O nosso relacionamento lá em João 15 com o Senhor não é um relacionamento de servo, não é um relacionamento qualquer. A palavra diz lá que é um relacionamento de amigo. É um relacionamento de alguém que conhece as dores, de alguém que sabe das dificuldades e que caminha conosco. Mas João, o Senhor fala, olha, vocês já não são mais meus servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas vocês são meus amigos agora, Jesus fala, porque tudo que o Pai me fala, tudo que eu participo com o Pai, eu estou repartindo com vocês. Nós temos um amigo, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Depois que Jesus falou isso aqui, depois que passou tudo, Jesus falou, agora tem que ir, para que se cumpra a promessa, mas eu vou deixar o Espírito Santo, para continuar caminhando com vocês, para continuar ajudando vocês. Então quando eu venho aqui, o irmão Tiago, o pastor, ou qualquer outro irmão vem aqui e fala para você caminhar, para você seguir, não é na sua força, não é do seu jeito, mas é na força de Deus, é com a ajuda do Espírito Santo, é seguir com a orientação do Espírito Santo, e dessa maneira, irmãos, nós vamos conseguir. Vamos lutar, tem hora que vai doer, tem hora que a gente vai chorar, mas nós vamos conseguir, porque como eu disse, o maior interessado é o Senhor, que nós cheguemos até o final. Amém. Abram suas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 40. Glória a Deus. Isaías capítulo 40. Capítulo 40, a partir do verso 28. Amém, irmãos? Amém. Isaías 40, verso 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. 31.
Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Amém? Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Para mim e para você nessa noite. O Senhor está falando aqui, ó, até os jovens vão cansar, vão tropeçar, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que não deixam as dificuldades, sabe? Como foi falado aqui pelo irmão Tiago, cegar o seu entendimento de quem é Deus na vida de vocês, esses terão as suas forças renovadas. Esses, com a ajuda do Senhor, vão caminhar até o fim. E por que Deus está falando isso aqui nessa palavra? Porque, como eu disse, o ser humano ele é esquecido. O ser humano ele esquece daquilo que foi feito por Deus, daquilo que é prometido pelo Senhor, diante das dificuldades. Então, capítulo 40, já começa ali Deus preparando para resgatar o povo, que era uma promessa do Senhor. Eu já ministrei aqui sobre isso, Jeremias 29, quando o povo vai para o exílio, o Senhor fala, ó, vocês vão para lá, vocês vão casar, vocês vão ter filhos, vocês vão trabalhar, vocês vão lutar pela prosperidade daquela cidade, porque disso vai depender também a vida de vocês. Vocês vão viver lá uma vida normal, mas daqui 70 anos eu vou lá e vou resgatar vocês. E aí aquele versículo, né, que a gente conhece de Isaías, né, porque o Senhor fala, porque eu que conheço os planos que tenho a seu respeito, plano de guerra e não de paz, planos de dar esperança e um futuro para vocês. Só que agora passando aí, completando 70 anos, o povo esqueceu. O povo esqueceu da promessa, o povo esqueceu do cuidado desses 70 anos, o povo provavelmente casou, comeu, plantou, colheu, prosperou, assim como o Senhor tinha dito, mas agora eles começaram a cansar, porque eles estavam numa terra estranha, eles estavam estrangeiros naquele lugar, e aí o povo começa a esquecer da promessa. O povo começa a esquecer que o Senhor falou, olha, vai acontecer tudo isso, mas daqui 70 anos eu vou resgatar vocês daí. Irmãos, quantas promessas nós temos do Senhor? Quantas promessas particulares você tem do Senhor para a tua vida? E aí, diante das nossas dificuldades, nós nos esquecemos dessas promessas. E muitas vezes nós começamos a questionar o Senhor. Porque está demorando, porque não acontece, porque nós não enxergamos, porque nós não estamos vendo, como se o Senhor, no decorrer da caminhada dos anos, talvez dos meses, porque às vezes faz 2 semanas que o Senhor prometeu, às vezes a gente já está desesperado, né, pastor? Nesse decorrer parece que o Senhor esqueceu, parece que o Senhor nos abandonou. Parece que você fez um tratado comigo, que sou ser humano, que sou falho, e eu te prometi algo, só que eu nem lembro mais. Parece que é isso que acontece. Nós esquecemos que esse Deus é um Deus todo-poderoso, que já foi louvado aqui, que é o Criador de todas as coisas. E aí, Isaías 40, Deus começa a falar com o povo acerca disso. E aí o profeta vem falando. Vamos ler aqui a partir do verso 12. Depois de tanto questionamento daquele povo, de tanta, vamos dizer assim, forçação de barra daquele povo, de que talvez o Senhor tivesse esquecido deles ali, ou talvez que o Senhor não tivesse possibilidade de mudar aquela situação. No versículo 10, vamos partir do 10, diz assim: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajuda os cordeiros e o carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Versículo 12: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo mediu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Versículo 15: na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia,
nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo no altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde, que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou como o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, não ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade, que vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Não se assenta no seu, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para nele habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam as raízes na terra. Deus sopra sobre eles, eles murcham e o redemoinho os leva como palha. Sabe o que o profeta está fazendo? Está falando assim, povo, acorda. Vocês conhecem esse Deus. Vocês ouviram falar desse Deus. Desde a antiguidade, vocês escutam falar dos grandes feitos desse Deus. Talvez vocês, até os mais velhos, acompanharam algumas coisas que esse Deus poderoso, que criou os céus e a terra, que mede, né, o mar com uma concha da tua mão, não é um Deus desconhecido para vocês. Vocês estão reclamando do quê? Vocês estão desconfiando por quê? É isso, irmãos, que o profeta talvez estava querendo, né, nas nossas palavras, falar para aquele povo. E é isso que nós precisamos também trazer para nós hoje. O tamanho desse Deus, o poder que Ele tem sobre todas as coisas. Mas como eu sempre falo aqui, ou vários irmãos falam, nós limitamos Deus. Nós olhamos para os nossos problemas e colocamos Deus abaixo dele. E aí nós reclamamos, nós murmuramos, nós somos ingratos, e eu falo isso por mim também. Porque todos aqui, se não vigiar, vão cair nesse mesmo engano. Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo quer eu e você descontentes com o Senhor. Verdade. Descontentes com aquilo que o Senhor pode e nos oferece. Esse inimigo quer que a gente realmente esqueça dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, dos milagres, dos livramentos, porque isso nos afasta do Senhor. Isso faz com que a gente não cultive um relacionamento de amigo, que o próprio Deus disse que nós teríamos com Ele. Um relacionamento, sabe, estreito, um relacionamento de caminhar junto. Mas quando nós somos ingratos, quando nós não nos recordamos dos grandes feitos de Deus, nós começamos a não dar valor para aquilo que faz com que esse relacionamento seja cada dia mais forte. E isso é muito simples de acontecer. Por isso que nós precisamos vigiar. Aleluia. Eu orei por algum tempo, né, e a pastora e a gente conversando, para mim sair do turno. Falei, Senhor, não aguento mais por trabalhar muito tempo em turno e por atrapalhar também um pouco as minhas atividades. E aí esse dia eu falei, Senhor, pastor, eu não entendo, porque eu saí do turno, mas agora eu também continuo sem tempo. Agora eu estou viajando, agora eu tenho que ir para lá e para cá. E aí nessa última viagem, eu tive que ir sozinho. Falei, Senhor, já sou meio ruimzinho para andar de avião, vou ter que ir sozinho. E aí o Senhor fez eu me lembrar, irmãos, das promessas que Ele ainda tem na minha vida. Sabe, o Espírito Santo fez eu entender que nada é em vão. Que para algumas coisas que o Senhor ainda vai fazer na minha vida, eu preciso estar preparado, eu preciso estar experimentado, eu preciso saber, sabe, fazer algumas coisas por experiência mesmo, para a minha caminhada ficar mais fácil, talvez. E muitas vezes nós não entendemos que aquilo que nós estamos vivendo, que às vezes a gente está reclamando, como a pastora falou hoje, está nos aperfeiçoando para aquilo que Deus ainda tem. Então às vezes eu e você estamos reclamando de coisas
que Deus está permitindo nas nossas vidas, não é para você parar, não é para você enfraquecer, não é para você desanimar, pelo contrário, é para te preparar, é para te fortalecer, porque talvez Deus tenha algo grande na tua vida, e com a experiência que você tem hoje, com a vivência que você tem hoje, talvez não basta. A gente precisa ser experimentado, e às vezes essas experiências, para nós, às vezes não são boas. Às vezes eu preciso viajar, ficar uma semana fora, longe da minha família, longe da minha igreja, que eu amo, tanto minha família quanto a minha igreja. Irmãos, eu não acostumo com isso. Tem gente que fala que se eu gosto de viajar, é legal. A experiência que você tem, profissional, de conhecer pessoas e lugares, é boa. Mas eu gosto da minha casa, eu gosto da minha igreja, eu gosto do meu povo, eu gosto de ver minha mãe todo dia, de mexer com ela, e brincar com ela, e conversar com meu pai, eu gosto. Mas agora é o que Deus tem. E eu vou reclamar? Eu vou falar, Senhor, eu vou sair desse serviço, eu não quero. Não, eu preciso calmar o coração, entender, ouvir a voz do Espírito Santo e caminhar dessa forma, até que Deus mude algo, até que Deus faça algo novo. Mas o problema é que nós não entendemos, porque nós não paramos para ouvir o Espírito Santo. Eu tive que estar lá naquele aeroporto, lá sozinho, meio murmurando ali, para o Espírito Santo me fazer lembrar daquilo que Deus ainda tem. De coisas que eu ouvi talvez lá 10 anos atrás, e que talvez ainda não esteja pronto, mas que talvez esteja próximo. E talvez requer, sim, um tempo de coisas que eu não gostaria de viver. Que não são tão ruins assim, mas que eu não gostaria, mas que são necessárias. Talvez você fale, irmão, mas meu problema é um problemão, não é viajar de avião sozinho, não é ficar num hotel, não é comer em lugar. Tudo bem, mas são experiências. E as experiências, elas são pessoais, elas são únicas. Deus sabe como que Ele precisa trabalhar em mim, como Ele precisa trabalhar em você. Então não tenha as suas batalhas, as suas dificuldades como um esquecimento de Deus por você. Como se o Senhor tivesse alheio às suas dificuldades. Coisa que esse povo fez. Começou a reclamar, começou a murmurar. E Deus teve que fazer o profeta chacoalhar eles e lembrar eles de quem era aquele Deus de quem eles estavam reclamando, de quem eles estavam murmurando. Fazer eles lembrarem de quão poderoso aquele Deus era. Aleluia. E que havia uma promessa que estava prestes a ser cumprida na vida deles, porque como eu já falei, Deus prometeu, Deus falou, eu vou deportar vocês, eu vou colocar vocês nessa terra estranha, vocês vão ficar aí, vocês vão comer, vocês vão casar, vocês vão ter filho, vocês vão lutar pela prosperidade desse lugar, porque vocês dependem disso, mas eu vou tirar de vocês. Irmãos, estão percebendo que não tem nada diferente daquilo que nós estamos vivendo? Nós não somos desse lugar. Nós não somos dessa terra. Amém. Nós somos peregrinos. Mas para que nós estejamos preparados para aquilo que Deus tem para nós no final, a gente vai ter que caminhar aqui. Aleluia. A gente vai ter que viver aqui, trabalhar, comer, casar, crescer, até que o Senhor volte, até que nós estejamos preparados. E assim como o Senhor prometeu para aquele povo que em 70 anos Ele tiraria eles dali, nós não sabemos o dia e a hora, mas nós temos uma promessa do Senhor. Amém. Que essa terra não é a nossa terra, e vai chegar um dia que o Senhor vai nos tirar daqui e vai nos levar, amém, para o lugar onde Jesus tem preparado para mim. Aleluia. Aonde que essa luta, essa dificuldade vão deixar de existir. Aonde, se você lutar até o final, amém, você vai morar num lugar onde você vai glorificar o Senhor pela eternidade. Onde você não vai precisar se preocupar, sabe, com o que você vai comer amanhã, se você não vai comer, o que vai acontecer, você não vai se preocupar com as lutas, no seu casamento, com o seu filho, com a sua filha, você só vai glorificar ao Senhor pela eternidade. E é por isso, irmãos, que nós precisamos lutar, porque como a gente sempre diz aqui, o tempo é curto, esse tempo aqui é curto. Você pode falar, irmão, já estou com 60 anos, estou sofrendo ainda, mas não é nada diante da eternidade.
Não é nada diante daquilo que vai acontecer no porvir. Esse dia a pastora falou aqui, falou, eu já não estou mais esperando nada daqui. Não é que ela não sonha, não é que ela não tem, sabe, objetivos pessoais. É que ela já chegou na fase, irmão, que eu quero chegar, porque a gente, querendo ou não, a gente ainda quer conquistar algumas coisas, a gente ainda quer fazer algumas coisas. Mas a pessoa falou, para mim agora, o que vier agora é lucro. Porque ela sabe, irmãos, para onde que ela vai. Ela sabe para onde que ela está se preparando. E nós precisamos ter isso, sabe? Porque muitas vezes as nossas dificuldades é porque as coisas aqui não estão bem. E aí nos faz esquecer do porvir. Nos faz esquecer de quão glorioso vai ser o porvir. Aleluia! Paulo fala sobre isso. Fala, o que vocês estão experimentando aqui, se pôr na balança, não tem nem como comparar com as coisas que Deus está preparando. Aleluia. O que vocês estão passando aqui é fichinha. Glória. Irmão, pode ser a pior enfermidade, pode ser o pior problema lá dentro da tua casa, dentro do seu relacionamento. Para aquilo que Deus tem preparado no porvir não é nada. Mas nós precisamos entender isso e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a viver dessa maneira. Porque senão, irmãos, a nossa vida espiritual vai ser uma grande roda gigante. Onde uma hora nós estamos bem, porque está tudo bem lá em casa, porque eu estou com saúde, porque eu tenho dinheiro no banco, e uma hora eu estou mal, porque deu errado, porque eu bati o dedinho lá no canto do móvel da minha casa, porque o irmão não me cumprimentou, porque o meu chefe não falou comigo, e a gente vai viver nesse alto e baixo. O problema é que se Jesus voltar, e eu estiver na roda gigante lá na parte de baixo, e aí, irmãos? Então a nossa vida, a nossa percepção de mundo, de realidade, a nossa visão, ela precisa ser linear, ela precisa ser uma só. O mar está afundando, a tempestade está comendo solta aqui, mas eu estou no meu foco aqui. Vai doer, tem hora. Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou focado. Eu estou focado no meu alvo, que é Cristo. Amém. Eu estou focado no meu alvo, que é essa preparação para morar no céu, irmãos. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós nos desprendamos mesmo desse mundo. Não é assim, vou cruzar o braço, está tudo bem, e tomara que Jesus volte amanhã. Tomara mesmo, mas eu não vou fazer mais nada aqui porque eu sou peregrino. Não é isso. É buscar sim, é lutar, é estudar, é trabalhar, é fazer aquilo que Deus permitir você fazer, mas sabendo que tudo isso aqui é perecível, que tudo isso aqui vai acabar. E se der certo, tudo bem. Se não der, tudo bem também. Glória a Deus, Senhor, vamos para outra. Aleluia. Vamos para outra porta, vamos para outra oportunidade, vamos começar de novo. Vamos conversar, vamos colocar as coisas, sabe, nos seus devidos lugares. Mas nós temos sido atacados. O inimigo tem usado essas chateações, o inimigo tem usado as circunstâncias para nos parar, para nos calar, para nos desanimar, para fazer a gente desistir da promessa, para fazer a gente esquecer das promessas. Como eu falei, precisou o Espírito Santo me abrir os olhos e falar, você tem uma promessa assim, assim, Deus falou que vai fazer assim na tua vida, e eu falei, Senhor, então eu preciso estar preparado. Eu preciso experimentar algumas coisas para me chegar até nesse nível que o Senhor ainda tem para a minha vida. E é isso, irmãos. É experiências. É no meio da dificuldade, no meio daquilo que está nos perturbando, nos tirando a paz. É falar, não, calma. Eu vou falar com o Pai. Eu vou falar com o Senhor. Eu vou falar com o meu amigo Espírito Santo. Porque Ele vai me auxiliar. Aleluia. Ele vai Glória me a Deus. direcionar. Ele vai falar para mim o que eu tenho que fazer, a maneira que eu tenho que fazer. Ele vai trazer paz no meu coração. Paz essa que a Bíblia diz que não tem nada que explique. Amém? Não tem entendimento humano que explique. É só Deus que pode oferecer essa paz. Amém. Mas no meio às vezes das tribulações, das dificuldades, nós falhamos no nosso relacionamento com o Senhor e logo nós não conseguimos alcançar essa paz. Logo nós não conseguimos alcançar esse entendimento de quem Deus é, do quão poderoso Ele é, de quantas coisas maravilhosas Ele fez nas nossas vidas.
vidas. E é isso que o inimigo quer. Aleluia. Porque começa a entrar até na ingratidão. Irmão, Deus não tem parte com ninguém que é ingrato. Até porque Ele não nos deve nada. Nós que devemos muito a Ele, como o Tiago falou hoje aqui, e nós fazemos, não é para pagar, nós fazemos por amor. Aleluia. Nós fazemos porque nós entendemos o amor que Ele dispensou sobre as nossas vidas. Nós fazemos porque nós entendemos que nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. O Senhor não está do jeito que eu queria, mas glória a Deus. Eu vou fazer, Amém. eu vou continuar, eu vou caminhar, eu vou confiar que se não for aqui, será no porvir. Irmãos, eu sei que tem muita gente aqui passando por dificuldades tremendas. Eu sei que tem gente aqui passando por dificuldades, olha, que eu não gostaria de passar, que eu não sei como eu passaria, mas eu sei, irmãos, e tenho convicção disso, que Deus, Ele tem te acompanhado, que Deus Ele tem caminhado com você nessa dificuldade, e Ele sabe até onde você pode caminhar, Ele sabe até onde você pode suportar, Ele sabe o porquê, Ele sabe para que você está passando por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem como eu chegar diante de Deus e colocar essa situação como uma desculpa. Olha, Senhor, eu vou parar porque eu não consigo. Irmão, se o Senhor me deu essa missão, se o Senhor permitiu essa dificuldade na minha vida, é porque eu consigo com a ajuda dele. Amém. É porque eu consigo com a ajuda do Espírito Santo. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é que vai passar, mas a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa tomar, essa chacoalhada como o profeta fez e se lembrar de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz. Se lembrar que se nós estamos aqui agora, é porque o Deus é bom, Amém. porque Deus é misericordioso. Glória a Deus. Se nós levantamos nessa manhã com saúde, com Aleluia. disposição, talvez com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas aqui nós estamos, é porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de sermos gratos, Amém. mais uma oportunidade de confiarmos, mais uma Louvado oportunidade seja de Deus. caminharmos pela fé. Amém. Porque, irmãos, é pela fé, não é Verdade. pelo que nós estamos vendo. Porque se fosse pelo que a gente está vendo, meu Deus, talvez nem a pastora não estivesse aqui nesse culto. Pastor? Se fosse pela visão humana, se a gente não tivesse o Espírito Santo para nos conduzir, para aquecer os nossos corações, para renovar todos os dias a nossa fé naquilo que nós não vemos, nós já tínhamos parado, irmãos. Verdade. Mas nós vivemos pela fé, não é por aquilo que nós estamos vendo. Porque senão a gente vai viver nessa roda gigante que eu disse. Porque quando você olha, está tudo bem, você está legal, pastora, conta comigo, pastora, eu vou lá, eu vou estar lá, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou pregar. Mas quando está tudo mal, pastora, olha, não quero, nem visita. Às vezes nem visita a gente quer. Porque a gente não quer ouvir. Porque você conhece a verdade. Você conhece esse Deus. Mas às vezes as tribulações deixam a gente tão desanimado que a gente não quer nem a visita. Porque a gente sabe o que vai falar e a gente sabe que é real o que vai ser falado. Então a gente fala assim, olha, eu nem quero ouvir. Porque se eu ouvir, vou ter que tomar vergonha na cara. Verdade. E vou ter que me levantar, e vou ter que caminhar. Porque esse Deus realmente, e de fato, Ele é bom. E realmente Ele já fez muitas coisas na minha vida. E eu não tenho motivo para estar aqui, desanimado, sentado, caído. E a gente se esconde. E a gente não quer se relacionar. A gente não quer se relacionar com Deus. E a gente não quer se relacionar com a igreja. Por que você acha que tem gente que não está aqui hoje? Porque está ocupado? Porque está trabalhando? Alguns sim. Mas tem gente que está tão desanimado, irmãos, que fala, eu não vou lá. Eu não vou lá porque, pastor, eu quero que Deus faça algo. Eu não quero ouvir que eu tenho que continuar caminhando. Eu não quero ouvir que eu tenho que continuar lutando. Eu não quero ouvir que eu tenho que perseverar. Eu quero ouvir que Deus abriu a porta. Eu quero ouvir que Deus curou. Eu quero ouvir que Deus transformou, que Deus converteu meu filho, meu marido, minha filha. É por isso que muitos têm parado, irmãos. Não é nem pela dificuldade, é pela resposta que tem ouvido. Mas, como eu disse, nós precisamos ser experimentados.
Talvez não seja um tempo de luta por causa do seu relacionamento com Deus, por causa de pecado. É um tempo de preparação. É um tempo de você ser experimentado, de você ser ministrado por Deus de uma forma diferente, de uma forma que você ainda não experimentou. Porque às vezes é dessa maneira, é na dificuldade, é nas dores, que nós às vezes temos experiências com o Senhor, novas, experiências, sabe, reais, face a face com Deus, não só daquilo que o pregador fala, daquilo que o profeta fala, mas as minhas experiências. Hoje a gente estava ali no curso, né, irmão? E a irmã estava falando disso, irmão. Essa aula é assim, eu vou falar muita coisa para vocês, mas tem coisas que vocês vão ter que experimentar, porque é pessoal. Eu posso ficar aqui falando aqui o domingo inteiro, que se você não experimentar, você não vai ter noção daquilo que eu estou falando. E às vezes, irmãos, essas situações da nossa vida é porque Deus quer que a gente experimente algo novo na presença dEle. Glória a Deus. Irmãos, parece que a gente não deveria falar isso, parece um absurdo a gente falar isso. Mas assim, às vezes a gente está tão tá tudo bem, que a gente não está enxergando que não está tudo bem. Às vezes a gente está aqui todo domingo, toda terça, e a gente acha que está tudo bem, que Deus tem que fazer segundo aquilo que a gente está pedindo. Mas às vezes Deus sabe, porque Ele conhece o nosso coração e a nossa mente, e Ele sabe que não está tudo bem, e Ele precisa permitir algumas coisas das nossas vidas, para que esse relacionamento se estreite, para que aí sim você tenha força para caminhar e para viver algo novo de Deus. Não é que Deus não quer responder, ou não é que talvez Deus não queira isso que está no teu coração, é porque talvez eu e você não estamos preparados para isso. É só isso. É só questão da gente deixar Deus preparar. É só questão da gente deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. É só questão da gente não desanimar e não cruzar os braços, mas seguir, caminhar, passar por esse deserto, por essa dificuldade, para que depois disso, lá na frente, a promessa chegue. Verdade. O sonho aconteça, o sonho se realize. Às vezes não é um não, às vezes não é que Deus não quer. Às vezes é uma preparação para aquilo que Deus tem. Amém. E às vezes, quando você entender isso, quando eu entender isso, nós vamos passar por esse processo que às vezes é doloroso, por esse deserto, e quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai ficar envergonhado. Porque a gente vai falar assim, Senhor, é muito maior do que eu queria. É melhor do que eu queria. É maior do que eu imaginei. E eu fiquei lutando, eu fiquei com medo, eu fiquei muitas vezes lá parado, sem fazer nada, questionando, tentando lutar contra aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida tanto tempo, por um sonho tão pequeno, por uma vontade tão fútil, diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é tudo uma questão daquilo que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. É uma questão para melhorar o nosso relacionamento com Ele. É para nos preparar para aquilo que tem por vir. Jó passou por algo que eu creio que ninguém aqui gostaria de passar e talvez não suportaria. Mas Jó falou, Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar. E, irmãos, olha quantas coisas Jó fazia dizendo que conhecia Deus de ouvir falar. A Bíblia fala que Jó era um cara íntegro, era um cara fiel. E Jó fala, Senhor, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Imagina, irmãos, quem foi Jó a partir daquele momento. Imagina esse tipo de experiência que Jó passou a ter com o Senhor a partir daquele momento. Talvez eu e você estamos aqui 15 anos na igreja, conhecendo Deus de ouvir falar, e não estamos entendendo que esses processos são para nos aproximar do Senhor, para que os nossos olhos de fato vejam o Senhor, para que de fato nós sejamos amigos de Deus, para que de fato quando você dobrar o seu joelho lá na tua casa, você sinta a presença do Senhor de maneira palpável, de maneira verdadeira. Porque às vezes, irmãos, sinceramente, às vezes a gente tem um relacionamento com o Senhor tão raso, que a gente ouve falar que Deus visita, que Deus fala, e a gente fica pensando, poxa, como seria isso?
Você acredita nisso? Que tem gente que está na igreja há 10, 15 anos e nunca teve uma experiência assim, palpável com o Senhor. Porque o relacionamento é raso. E aí, com o relacionamento raso com o Senhor, as nossas experiências com Ele são rasas. Talvez a única experiência que alguém que não cultiva esse relacionamento com o Senhor teve até hoje é de ouvir aqui falar do Senhor. É daquilo que é falado aqui na igreja. É daquilo que alguém viveu, que alguém testemunhou. Mas quando nós falamos, tá bom, Senhor, eu desisto, eu entendo, eu absorvi aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz e tudo que o Senhor fez na minha vida até agora, e eu quero viver, eu quero passar por esse processo. Eu quero chorar o que eu tiver que chorar, eu quero sofrer o que eu tiver que sofrer, mas eu quero mudar o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Senhor, seja o que for que eu tenha que passar, que eu tenha que viver, mas para que eu esteja mais próximo do Senhor, eu quero viver, eu quero experimentar, até para que isso seja rápido. Quanto mais rápido nós aprendemos, mais rápido nós passamos pelo processo. Glória Quanto a mais Deus. rápido a gente entende e aquilo entra no nosso coração, mais rápido. Sabe, a história muda, o rumo das coisas muda, irmãos. Mas, irmãos, nós precisamos parar de deixar que as circunstâncias tirem esse entendimento de nós. Que as circunstâncias seguem o nosso entendimento, como foi falado pelo diácono Tiago. Porque senão eu vou falar tudo isso aqui para você e você concorda, porque você já sabe. Como eu falei, às vezes a gente nem quer ouvir, porque a gente já ouviu. Mas a gente quer que Deus faça de outro jeito. E eu digo para você, talvez não vai ser de outro jeito. Vai ser do jeito que está acontecendo. Mas se você entender isso, a sua vida pode tomar um novo rumo a partir de hoje. Se eu falar, Senhor, eu já entendi, não adianta eu correr. É esse processo. É dessa maneira que eu preciso viver. Talvez, irmãos, até no final da semana, você vai viver algo milagroso da parte de Deus, algo novo da parte de Deus. Talvez meses, anos, o Senhor está tentando fazer você viver, e você ainda não entendeu, porque as lutas e as dificuldades têm nos cegado, têm tirado as nossas forças. Como no devocional que eu mandei hoje, não sei se vocês ouviram, a palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas dificuldades, que Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Aí depois ele fala que o Espírito Santo, ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Porque, irmãos, até às vezes, até na hora de orar, a gente quer debater, a gente não quer orar. A gente não quer falar, Senhor, contar as nossas dificuldades, contar os nossos porquês e ouvir uma resposta de Deus. A gente quer falar, Senhor, é isso que eu quero, que eu preciso, e tem que ser desse jeito, e a gente não está disposto a ouvir algo diferente disso, até nas nossas orações. Isso fica claro quando a gente vê que na Bíblia, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo precisa nos ajudar a orar, porque nós não sabemos, e que Ele intercede por nós segundo a vontade do Pai. Talvez você ora, e quando o Espírito Santo vai orar, vai levar para o Senhor, o Espírito Santo fala, Senhor, não escuta o que ele falou. Ele precisa disso, disso e disso, só que ele ainda não entendeu. Continua trabalhando, continua permitindo algumas coisas na vida dele, até que ela entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita, e agradável. Amém, irmãos? E aí, o profeta vem, como eu falei, dando esse sacode naquele povo. Meu, vocês já ouviram falar. Olha o tamanho desse Deus, olha como Ele formou todas as coisas, olha como Ele fez. Vocês já ouviram lá desde a antiguidade. Agora vocês estão dando uma desentendidos, né? E aí, a partir do versículo 28 que nós lemos, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Olha só, irmãos, o que o profeta está falando para aquele povo, o povo de Deus? Vocês nunca ouviram falar que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso? Assim, de certa forma, na minha visão, tá, irmão? O profeta está sendo até irônico com aquele povo. Vocês não sabem quem que é esse Deus? Vocês não sabem o tamanho do poder que Ele tem? Vocês não sabem que Ele não precisa de ajuda, que Ele não precisa de ninguém, que Ele não precisa de matéria-prima, que no estalar de dedo Ele muda a situação de vocês? E que Ele prometeu isso na vida de vocês?
Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E às vezes a impressão que dá é que nós achamos que Deus está cansado, que Deus está exausto, que Deus se esgotou. Pastor, eu vou fazer do meu jeito porque não é possível. Estou orando, Deus não faz nada, eu preciso fazer alguma coisa. Talvez Deus está limitado no meu problema. Talvez Deus precisa da minha ajuda. A minha esposa, cadê? De vez em quando eu puxo a orelha dela, que não é por maldade. Ela usa uma expressão que Deus precisa. E toda vez que ela vem ministrar, que ela usa essa expressão, eu falo, filha, muda essa expressão. Deus não precisa. Eu entendo o que ela quer dizer, mas eu não gosto do jeito que ela fala. E toda vez que ela vem ministrar, que ela fala isso, eu falo, filha, Deus não precisa. Irmão, Deus não precisa de ajuda. Verdade. Esse texto fala, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisava de eu estar aqui agora pregando para você. Verdade. Eu estou aqui pela misericórdia dele. Aleluia. É esse Deus que cuida de você. Aleluia. É esse Deus que tem cuidado de você antes de você estar no ventre da sua mãe. É esse Deus que escreveu a sua história. Aleluia. Antes da sua mãe Glória a Deus. pensar em ter um filho, em ter uma filha. É esse Deus que já fez muitas coisas na tua vida e que ainda tem várias promessas para serem realizadas. Aleluia. Na tua vida. É isso que o profeta está, de certa forma, como eu falei, do meu ponto de vista, até sendo irônico com aquele povo. Não é possível que vocês estão com essa imaturidade diante de um Deus que vocês conhecem, que vocês já experimentaram o poder dele. E isso para nós, irmãos, não é possível que a gente vai continuar muitas vezes imaturo diante de um Deus que curou o coração do meu filho. Quando o médico falou para mim, seu filho vai ter uma limitação e ele não vai ter nem condição de operar. Vai ser uma criança limitada e você vai ter que conviver com isso. E o Gabriel está ali, Amém. Glória a Deus. E aí, irmão, diante da próxima dor de barriga, pastor, eu não quero mais. É como se esse profeta tivesse falado para mim, você está de brincadeira, né? Você está brincando comigo. Que você não quer caminhar porque Deus talvez não queira fazer do modo que você acha que deve ser feito. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei como você tem caminhado, porque às vezes estar aqui não quer dizer também muita coisa. Talvez você está aqui, mas você está cansado. Você está fadigado. Talvez você veio aqui hoje com as suas últimas forças. A gente vê testemunho às vezes de pessoas que falam, eu fui aquele dia para a igreja obstinado a não ir mais. Se o Senhor não fizesse algo, se o Senhor não falasse comigo. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor dá força para alcançar. Amém. Glória a Deus. Se é de força que você precisa, se é de um renovo que você precisa, Amém. esse Deus, Ele está aqui. Maravilha. Esse Deus criador de todas as coisas, Louvado esse Deus seja poderoso, esse Deus que cumpriu essa promessa na vida desse povo 70 anos depois, que já cumpriu várias nas nossas vidas e que vai cumprir a promessa de vir buscar esse povo. Aleluia. Ele está aqui hoje para Aleluia. Aleluia. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E a gente ama ouvir isso, irmãos. Vamos ser sinceros. A gente ama ouvir esse 31. Mas aqui tem uma coisinha aqui que a gente precisa observar. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor. Amém. Então talvez a resposta não vai ser hoje. E o segredo não está na resposta. O segredo não está em Deus fazer aquilo que eu quero. O segredo não está em o Senhor resolver o meu problema hoje. Mas a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como a águia, correm e não se fadigam. Aleluia. É na esperança, é no esperar. Porque quando nós esperamos, nós estamos falando, Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu creio.
Senhor, eu tenho fé para continuar caminhando. Senhor, não está do jeito que eu gostaria, não está tudo bem. É mentira se eu falar isso, mas eu vou esperar no Senhor. Aleluia. Eu vou confiar no Senhor até que Amém. o Senhor venha com a resposta. Glória a Deus. Até que o Senhor venha com algo diferente, ou até que Jesus Cristo volte para buscar a tua igreja e eu esteja preparado. Então o segredo, irmãos, não é em o Senhor responder, não é em o Senhor fazer aquilo que nós queremos, mas o segredo é enquanto Ele não faz, nós esperarmos, nós confiarmos no Senhor, nas suas promessas, naquilo que Ele já tem feito, e principalmente, como eu falei, tirar a cruz daqui, naquilo que foi feito lá na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. Glória a Eu Deus. quero, sabe, que você entenda hoje, é que é necessário esperar. Amém. E enquanto nós esperamos, nós somos fortalecidos. Aleluia. Enquanto nós esperamos, o Senhor renova as nossas forças. Amém. Enquanto nós esperamos, nós somos fortalecidos, porque esse relacionamento com Deus é melhorável, é estreitado. Amém. E aí, irmão, é o segredo da nossa força. Não é que eu fico mais saudável, eu fico forte. É que eu fico mais próximo do Senhor. E Ele me fortalece. É que eu fico mais dependente do Senhor. E Ele me fortalece. É que eu fico mais sensível à voz do Espírito Santo. E isso me fortalece. Então o que eu quero que você guarde no seu coração hoje, que o segredo é esperar. Amém. O segredo não é receber a resposta. O segredo não é alcançar. O segredo é esperar. Porque se a gente Aleluia. esperar, irmãos, nós vamos alcançar. Nós vamos receber aquilo que Deus Aleluia. tem. Não o que nós queremos, mas aquilo que Deus tem para nós. E quando nós esperamos, os nossos pés não vacilam. Quando nós esperamos, nós não desanimamos. Nós não nos frustramos. Porque o que tem frustrado essa geração, o que tem frustrado a nossa igreja nesse tempo, é que nós não queremos esperar. É que nós não queremos esperar no Senhor. Nós queremos para hoje, nós queremos do nosso jeito. Irmãos, não funciona. Nós não temos forças contra o Senhor. Nós não temos argumentos contra o Senhor. Você pode contar a história mais triste, que o Senhor conhece o teu coração. Verdade. O Senhor conhece onde você pode ser tratado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não devemos, irmãos, desacreditar de Deus. E às vezes você ouve isso e fala, irmão, eu não desacredito de Deus. Mas às vezes a nossa boca diz que não, mas às vezes as nossas atitudes dizem que sim, que nós desacreditamos do Senhor. Quando nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer, quando nós agimos como nós não deveríamos agir. Mas que hoje, em nome de Jesus, que mesmo diante da maior dificuldade que você possa estar passando, que você possa esperar no Senhor. Amém. E que o Espírito Santo te ajude a esperar no Senhor. Que o Espírito Santo te fortaleça para que você espere no Senhor. Talvez o seu problema seja lá na tua casa, seja um marido que não é cristão, seja a esposa, seja um filho que não é cristão. Mas eu queria até falar assim, sair um pouquinho daquilo. Cuidado, irmãos, com o relacionamento com essas pessoas. Cuidado com a maneira que você, se relaciona com aquele que ainda não compreendeu esse amor. Porque às vezes a gente está travando uma guerra, uma luta que não é nossa. Às vezes a gente está travando uma guerra, uma luta que é do Senhor. Que a gente só tem que estar lá e não aceitar aquilo que pode estar acontecendo, mas deixar aquela pessoa ciente de que você não concorda com aquilo, mas que você ama ela. Amém. Que você está disposto a orar e esperar até que o Senhor trabalhe no coração. Porque eu tenho visto pessoas lutando nos seus lares e assim, a pessoa se acabando, irmãos. E aí eu fico pensando, poxa, se eu tivesse afastado do Senhor, vendo a minha esposa ou a minha mãe triste, abatida, será que aquilo me daria um motivo para querer conhecer esse Jesus ou me afastaria mais? Porque essas pessoas, irmãos, eles estão cegos. Eles não têm entendimento que a gente tem. Então, quando a gente tenta lutar com a nossa força, quando a gente tenta enfiar Jesus goela abaixo,
aquela pessoa pode entender isso como uma afronta. Então, sabe, só saindo um pouquinho daquilo que eu ministrei, toma cuidado com os relacionamentos, com a forma que você tem se relacionado com aquele que ainda não é cristão, com aquele que ainda não aceitou Jesus, ou com aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Porque nós entendemos que aquela pessoa está cega, aquela pessoa não tem entendimento de que você quer o bem dela. Então, quando você só chora, quando você só, luta, você só reclama daquela posição, talvez você está dificultando as coisas. Por que eu estou falando isso? Nessa viagem que eu fui, e aí também você vê que Deus tem os seus propósitos, eu conheci uma pessoa, e ela é homossexual. E ela estava meio assim, porque ela sabia que eu era pastor, então ela já estava esperando algo. Irmãos, eu deixo muito claro quem eu sou, no que eu acredito, no que nos meus valores, mas eu não tenho nada a ver assim com a vida de ninguém. Eu vou até onde o Espírito Santo me direciona e até onde eu sei que eu posso ir. E eu passei esse final de semana lá e a pessoa confirmou que eu era pastor, a gente conversou sobre algumas coisas e depois eu achei interessante porque ela falou assim para mim: olha, obrigado, agora eu vou falar para todo mundo que eu tenho um pastor e que ele é legal. Porque eu tinha ouvido falar e eu estava com uma ideia de que seria diferente. E eu falei, e eu fiquei pensando, irmãos, se eu vou, com uma postura de que talvez eu sou melhor do que ela, ou de que eu não posso me relacionar com ela até certo ponto, por isso ou por aquilo, eu poderia ter fechado uma porta. Eu poderia ter fechado um relacionamento que amanhã pode ser um meio de que essa pessoa se chegue até Cristo. Então, toma cuidado, amém? Do jeito que nós nos relacionamos. A gente precisa se posicionar, a gente precisa deixar bem claro, aquilo que nós somos em Cristo e aquilo que nós acreditamos, amém, e aquilo que são os nossos valores, mas a gente tem que tomar cuidado, porque precisa haver amor nisso. Precisa haver essa compreensão de que quem está do outro lado ainda está cego, ainda não tem o entendimento que nós temos. Amém? Mas voltando, vamos orar. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos dê essa força, para que o Senhor nos renove. Amém? Como diz aqui Isaías. Mas você precisa entender que essa força, esse renovo vem através de você esperar no Senhor, de você confiar naquilo que Deus está fazendo. Sabe, eu sei que tem hora que a nossa mão coça, a língua coça, a gente quer fazer, a gente quer resolver, mas se você não tem uma palavra de Deus, se você não tem uma direção de Deus para fazer algo diferente, continua esperando, continua confiando, e o Senhor vai te fortalecendo para você caminhar, amém, mesmo em meio às dificuldades. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Muito obrigado. Eu obrigado. quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor renove, Senhor, as forças, Pai querido amado, os meus irmãos, aqueles, Pai querido, que talvez estão caminhando com dificuldades, Senhor, aqueles, Pai querido, que talvez sabemos muito a palavra, Senhor, tenha nos tratado, tem o Senhor Jesus, Pai querido, paralisado, Pai querido, em nome de Jesus, que através, Senhor, da esperança do Senhor, que através da confiança, do esperar
tua vida, amém? Aleluia. Confia no Senhor, Amém. Espera no Senhor, confia nele. Enquanto você espera, é um sinal nosso para o Senhor que nós confiamos e que nós dependemos dele. Amém. Quando nós, sabe, irmãos, realmente não é que nós não estamos fazendo nada, mas quando a gente não faz nada além daquilo que Deus está permitindo, está pedindo, nós estamos falando assim: Senhor, eu confio. Senhor, eu confio que eu não estou enxergando, mas que o Senhor está trabalhando. Eu confio que eu não estou enxergando, mas a minha vitória está chegando, a minha promessa está chegando, e eu vou alcançar ela em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Glória a Deus.